último dia do workshop e hoje temos 3 palestrantes, o Marcel Novaes, Liliana Santos Latour e José Maria Vilas Boas. O primeiro palestrante foi o professor Marcel Novaes, é professor associado à Universidade de Uberlândia desde 2014. Ele fez sua graduação na USP São Carlos e fez um doutorado, na verdade, direto lá na USP São Carlos. Fez pós-doutorado na Unicamp por 2 anos e depois foi para a Universidade de Bristol, na Inglaterra, por 3 anos. Ele, de 2009 a 2013, foi professor da Universidade Federal de São Carlos. E em 2014 ele resolveu vir para Uberlândia, para essa terra fantástica, e desde então é nosso professor aqui. Muito obrigado, Marcel, pela disponibilidade, pelo aceito de participar desse workshop. Eu tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para nossos alunos. Muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Werneck. Eu que agradeço o convite e parabenizo você e outros organizadores, não sei se existem outros organizadores, pela iniciativa. E eu estou sempre disposto a colaborar com esse tipo de evento, eu acho que eles são muito importantes. Aliás, até me estranho que não sejam todos os professores da pós que participem. Mas, seja como for, obrigado e parabéns por esse evento. Muito obrigado. Bom, o que eu vou falar é uma passada por cima da minha área de pesquisa, e ela tem a ver com caos e com física quântica. Então, a gente costuma chamar essa área de caos quântico. É a interface ali entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, né? E especialmente voltada para os sistemas caóticos, porque essa relação, essa pergunta, digamos assim, como que é, né, a conversa entre a teoria do caos e a física quântica, é uma pergunta muito antiga, que foi feita, na verdade, pelo próprio Einstein, né, em 1917, já faz mais de 100 anos, então, né, o Einstein publicou um artigo sobre quantização de Bohr-Sommerfeld. Hoje a gente chama de quantização de Bohr-Sommerfeld, né? Aquele que diz que a ação tem que ser quantizada, né? E só que além de quantização de Bohr-Sommerfeld, ela era só para 1 grau de liberdade. E o Einstein publicou um artigo generalizando essa relação para vários graus de liberdade, mas ele mesmo nesse artigo fala, olha, isso aqui só vai funcionar se o sistema for integrável, né? Se o sistema não for integrável, aí a gente não sabe como é que faz. Então, ele mesmo já estava levantando essa preocupação um pouco mais de 100 anos atrás, e demorou muito para que se elucidasse essa questão, até porque a própria teoria do caos demorou muito para se desenvolver. Na época do Einstein, era muito pouca coisa que existia, né? Ela ganhou um grande impulso mais na década de 60. E essa teoria do caos quântico, então, ela realmente se desenvolveu muito a partir da metade dos anos 80, mais ou menos. Bom, então, eu não preciso motivar o estudo de sistemas caóticos, porque, na verdade, o caos está por toda parte, né? O caos é a regra, não é a exceção, né? Então, nada mais natural do que estudar sistemas caóticos. Claro que nós não vamos... ser caótico não quer dizer ser extremamente complicado, né? Existem sistemas muito simples que são caóticos, né? E essa, naturalmente, né, que a pesquisa da física se volta para esses, porque é uma espécie de laboratório, né, de modelo, toy model, né, de sistemas nos quais a gente consegue, então, um comportamento muito rico e complexo a partir de regras simples, né? Então, aqui eu tenho uns exemplos, né? Isso aqui é o que se chama... É uma partícula na caixa, só que é uma caixa bidimensional. Então, aqui eu tenho uma caixa circular, uma caixa quadrada e uma caixa elipsoidal, elíptica, né?
E a linha vermelha é o movimento de uma partícula que se move livremente, ou seja, em linha reta, e sofre reflexão especular na fronteira. Então aqui tem o movimento que ela faria nessa caixa redonda, na caixa quadrada, na caixa elíptica. E esses três exemplos extremamente simples, né, eles dão origem a movimento regular. Mas aqui eu tenho três exemplos mais ou menos parecidos, em que o movimento é caótico. Então aqui eu tenho uma fronteira externa quadrada com fronteira interna redonda. Isso que já é o suficiente para que o movimento seja caótico. Aqui eu tenho uma fronteira externa que consiste de dois lados paralelos, como o do quadrado, e a parte de cima e a parte de baixo são redondas, como da circunferência. Então são duas maneiras de misturar o quadrado com o redondo. E aqui também o sistema é caótico. Esse aqui é chamado sistema de Sinai, esse é chamado o sistema do estádio. Parece um estádio daqueles greco-romanos. E aqui é a figura da fronteira é um cardioide. Também tem movimento caótico. Então, isso aqui é uma partícula livre que se move em linha reta com velocidade constante. Nada poderia ser mais simples, mas o movimento é caótico devido, né, à condição de contorno, digamos. Esses sistemas são fechados, você pode também estudar o mesmo problema em sistemas abertos. Então aí você tem um problema de espalhamento ou de transporte, né? Aqui tem dois exemplos clássicos também. Você tem esse aqui é o chamado pinball, né? Você tem essas barreiras redondas e uma partícula que vem aqui do infinito, pinga aqui, fica chocando-se contra esses obstáculos, né? E em algum momento acaba escapando. Durante o tempo em que ela fica presa, né? Não fica presa, mas que ela fica restrita a se mover aqui nessa região, nesse domínio, o movimento dela é caótico, mas é um sistema caótico aberto, né? Então é um pouco diferente desse. E um pouco mais simples você pode pegar um sistema desses fechados e simplesmente fazer um furo ou dois furos, né? E aí você pode jogar uma partícula aqui por esse canal, por essa guia, né? E ela então fica um tempo pingando aqui dentro e depois acaba escapando. Esse aqui, na verdade aqui tem 10 mil. Não lembro mais como é que foi feito esse desenho, não é meu. Vai ter uma quantidade muito grande de condições iniciais aqui. Por isso que dá essas manchas, né? Porque aqui tem muitas partículas, por isso que fica assim, manchado. Então a pergunta é, quais são as consequências quânticas da dinâmica caótica? Né? Como é que ficam os autovalores, né? Ou seja, os níveis de energia da Hamiltoniana? Como é que ficam os autovetores, ou seja, os estados estacionários, e como é que ficam as propriedades de transporte. Por exemplo, né, poderia perguntar outras coisas, mas essas são perguntas imediatas, digamos, né, perguntas clássicas. Aqui eu tenho, só para dar uma ideia, né, os autovetores, os estados estacionários da partícula na caixa bidimensional com a fronteira circular e com a fronteira do cardioide. Esse problema nada mais é que é a quantização, né, da partícula na caixa, ou seja, resume-se a equação laplaciana de psi igual a epsi, equação de Helmholtz, com a condição de contorno de que psi tem que ser zero na fronteira. Então você tem, no caso circular, funções de onda muito bem comportadas. Aliás, essas funções, até mesmo na graduação, a gente encontra elas, né, são um seno na direção na variável polar e uma função de Bessel na variável radial, né? E ela tem sempre essa estrutura de nós regulares, né? Enquanto que no caso do cardioide, como é um sistema caótico, né, ele não é separável, né? Aqui, se você expressar esse problema em coordenadas polares, né, a equação para o ângulo desacopla da equação para o raio. E é isso que, digamos, essa é uma manifestação da integrabilidade do sistema e é isso que facilita sobremaneira a solução, ou possibilita a solução. Enquanto que aqui não existe essa separação de variáveis, né? E a dinâmica caótica faz com que os estados estacionários sejam muito mais complicados do que esses, né? Em particular, a estrutura de nós da função de onda é meio que aleatória. E se você pegar ela numa energia bastante alta, ela, grosso modo, ela se torna uniforme em todo o espaço. Enquanto que aqui você tem regiões proibidas, né?
que tem a ver com o momento angular. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas aqui você, o sistema circular ele tem conservação do momento angular, e enquanto que o sistema caótico não tem, né? Então, não existe bons números quânticos, né? E aí você tem essa espécie de ergodicidade, né? Ou seja, se você tomar o módulo quadrado da função de onda, que vai te dizer a probabilidade da partícula estar numa certa região, essa probabilidade vai ser essencialmente a mesma para todas as regiões, né? Ela é igualmente provável de ser achada em qualquer lado, né? Que é uma característica do caos. Aqui tem uma imagem de um sistema aberto, né? Que é um chamado microlaser, né? Esse é um estado estacionário, uma onda estacionária, só que a condição de contorno é bem diferente, ela não é zero, né? Ela, na verdade, tende a zero no infinito apenas, e existe uma espécie de radiação, né? Então, aqui é um dia elétrico, e a equação de onda é essencialmente a mesma, mas a condição de contorno não é a condição de contorno de Dirichlet, que tem que ser zero na beirada, é uma condição de contorno de radiação. E aparece, então, também aqui os padrões caóticos, né? E essa luz, né? Isso aqui se faz realmente no laboratório, esses lasers caóticos, né? E a ideia, faz tempo que eu não acompanho isso, já faz. Isso aqui foi muito estudado, mais ou menos lá para entre 2005 e 2010, mais ou menos, uns 10, 15 anos atrás, e o que se buscava era o formato ideal para que a luz laser que é emitida aqui fosse bem focalizada. Tentando explorar o caos para ir atrás dessas coisas. Então, isso tudo aqui é para mais ou menos motivar a área, né? Eu quero mencionar duas abordagens para esse problema. A primeira abordagem é a chamada teoria das matrizes aleatórias. O que é essa abordagem? Ela parte de uma hipótese que é a seguinte: os sistemas caóticos são tão complicados que as matrizes que os descrevem quanticamente, ou seja, a matriz H, que é a hamiltoniana, ou a matriz S, que tem a ver com o espalhamento, dependendo se o sistema é fechado ou aberto, essas matrizes vão ser imprevisíveis. Você não tem como eu querer calcular os elementos de matriz de forma precisa, né? Porque o sistema é caótico, né? Mesmo que eu conseguisse calcular um elemento de matriz, se eu mudar o sistema um pouquinho, ele é altamente sensível, né? Então, aí aquela matriz que eu calculei para um sistema, se eu mudar ele um pouquinho, eu perco ela. Então, não faz sentido. É como querer prever o resultado de um jogo de dados, né? Se você tiver uma capacidade computacional infinita e você souber a condição inicial, você consegue prever. Mas ninguém faz isso na prática, né? O que a gente faz na prática? A gente diz que cada lado do dado tem um sexto de chance. Então, é uma abordagem estatística. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Em vez de eu tentar calcular essas matrizes, eu transformo elas em variáveis aleatórias. Então, eu jogo dados para determinar os elementos de matriz e depois eu calculo valores médios. Então, essa abordagem estatística é a mesma coisa. Eu vou falar, em vez de eu vou jogar 1000 dados. Em vez de eu tentar calcular o resultado de cada um deles, eu simplesmente falo, olha, metade vai cair. Metade, eu estou confundindo com moedas. Um sexto dos dados vai sair 1, um sexto vai sair 2, um sexto vai sair 3, né? Então tem digamos, uma abordagem fenomenológica, né? Tem que respeitar certos contornos, né? Então, se o sistema for fechado, a hamiltoniana tem que ser hermitiana, por causa de conservação. Isso dá origem aos chamados ensembles gaussianos, ou seja, a melhor ideia é sortear elementos gaussianos. Se o sistema for aberto, a condição é diferente, a matriz S tem que ser unitária, que é a mesma lei de conservação, só que expressa de outra maneira. E aí eu tenho os ensembles chamados circulares. Isso é uma tecnicalidade. E essa forma de ver o problema requer integração sobre espaços matriciais, porque quando eu for calcular o valor médio, né, eu tenho que integrar sobre todas as possíveis hamiltonianas, digamos. Então, é uma integral sobre uma variável aleatória, que é uma matriz. Então, é um tipo de integral um pouco diferente da que a gente está acostumado. Interessante, muito interessante, que tem conexão, por exemplo, com teoria de grupos. Né? Porque aqui você já vê a matriz S tem que ser unitária. Então, aqui já apareceu o grupo unitário. Né? Se eu for integrar sobre todas as possíveis matrizes S, eu vou ter que fazer uma integral sobre o grupo unitário. Então, tem uma conexão linda com teoria de grupos. Tem uma conexão com análise combinatória também, claro, né? É bem natural. Sempre que você tem variáveis aleatórias, isso, de certa forma, né, está conectado com análise combinatória. E essa teoria leva para soluções explícitas, conhecidas, né? Ela é bem solúvel. Você consegue calcular um monte de coisas, por exemplo, funções de correlação do espectro para sistemas fechados,
propriedades de transporte para sistemas abertos, condutância, ruído, esse tipo de coisa que no laboratório se consegue medir. Né? Então, essa teoria é extremamente eficaz. E uma pergunta que ela sugere, né, é o seguinte: existe um cálculo mais fundamental? Ou seja, em vez de eu simplesmente trocar a matriz por uma variável aleatória, será que eu consigo, né, uma coisa um pouco mais básica? E qual a origem física da universalidade? Porque esses resultados são universais. Né? Quando eu calculo essas coisas que a gente é capaz de calcular, elas não são para um sistema, elas são coisas meio médias. Né? Da mesma forma que quando você diz que cada lado do dado tem 1/6 de chance de aparecer, isso vale para qualquer dado, não é para um dado específico. É um resultado universal. Então aqui é a mesma coisa. Né? Então uma outra abordagem do problema, bem diferente, é a chamada aproximação semiclássica. Nessa abordagem a gente escreve os elementos de matriz da Hamiltoniana ou da matriz S em termos da dinâmica clássica. O que quer dizer isso? Um ingrediente fundamental é eu escrevo isso aqui em termos de trajetórias do sistema. Então eu tenho que usar a estabilidade da trajetória, porque o sistema é caótico, então as trajetórias são instáveis. Né? Isso tem a ver com o famoso expoente de Lyapunov. Outro ingrediente importante é a ação da trajetória, integral de PdQ. E outro ingrediente importante é o período, se a trajetória for periódica, né? Que é o período. Né? Ele pode ser escrito como a derivada da ação em relação à energia. Então, usando esses ingredientes, a gente consegue expressões para propriedades quânticas em termos de propriedades clássicas. Isso é chamada aproximação semiclássica. E, no fim das contas, né, o que provê a universalidade do sistema quântico nada mais é que o caos clássico, porque o caos clássico possui características de universalidade. Obviamente não dá para entrar em detalhes aqui. Só deixei é mais ou menos o seguinte: todos os sistemas caóticos se parecem. Cada sistema integrável é integrável à sua maneira. Fiz uma adaptação de uma frase famosa, não sei se alguém reconhece essa frase. E, finalmente, só para eu falar alguma coisa do meu trabalho específico, né, menciono alguns trabalhos recentes, produzidos a partir do mais ou menos conhecido com a minha mudança para Uberlândia, para eu falar coisas mais modernas. Né? Então, em 2013, eu fiz esse trabalho aqui, a Semi-Classical Matrix Model for Quantum Chaotic Transport, que é uma nova maneira de tratar a aproximação semiclássica, que é uma maneira que utiliza ferramentas de integração matricial. Então é uma espécie de... é uma teoria semiclássica, mas ela usa elementos daquela outra teoria de matrizes aleatórias. Ela usa integrais sobre espaços de matrizes. E se mostrou uma abordagem da aproximação semiclássica extremamente eficiente. Depois, em 2015, eu adaptei essa teoria para sistemas com simetria de reversão temporal, porque esse trabalho inicial não era capaz de tratar esse tipo de sistema. Né? Então, essa é uma grande diferença entre os sistemas quânticos caóticos, é se eles têm ou não têm determinadas simetrias, né? E a mais importante é a simetria de reversão temporal. Então, esse aqui é para sistemas sem simetria de reversão, esse é para sistemas com simetria de reversão. E mais recentemente, em 2021, esse ano mesmo, né, um aluno aqui do nosso programa, o Pedro Bento, que fez mestrado comigo, agora está fazendo doutorado em Goiânia, nós estendemos toda essa teoria para o problema do transporte quântico caótico, quando está presente uma barreira de tunelamento, que é uma situação um pouco mais realista, uma coisa que se faz no laboratório. Né? E no meio dessa coisa aqui, então esse aqui era 2015, esse aqui era 2021, e entre esses dois trabalhos eu estudei também sistemas fechados. Todos esses aqui são para sistemas abertos, né? Todos esses têm a ver com transporte. Para sistemas fechados, em 2018, com Sebastian Müller, que é um colaborador da Inglaterra, apesar de, obviamente, ser alemão, né?
nós fizemos 2 trabalhos sobre sistemas fechados. Então, um é o cálculo semiclássico de funções de correlação espectral em sistemas caóticos, e o outro são back-to-back, né? Esse é o artigo 207, esse é o 208, do mesmo volume. E o outro é o cálculo perturbativo completo das funções de correlação espectral de sistemas caóticos na classe de simetria unitária, ou seja, sem simetria de reversão temporal. Então, nesses 2 trabalhos, nós usamos essa aproximação semiclássica com essas ferramentas mais sofisticadas de integração matricial para tratar o problema dos níveis de energia de sistemas caóticos, né? Com muito detalhe, porque é o cálculo das funções de correlação espectral, que dizem essencialmente como que os níveis... Você não tem esperança de calcular os níveis de energia individualmente, cada um dos níveis. Isso seria impossível, né? Então, você tem uma abordagem estatística em que você calcula mais ou menos como que eles estão distribuídos, né? E a quantificação dessa estatística é feita através de função de correlação. E esse problema estava aberto desde 1984. Ou seja, a conjectura era que essas funções de correlação dos sistemas quânticos tinha que ser de uma certa forma, né? E mais ou menos em 2005, as pessoas tinham conseguido calcular a função de correlação de 2 pontos, né? E aqui nós calculamos as funções de 3, 4, 5, todos infinitos pontos. Então foi um trabalho que eu acho muito bom. E é isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho interesse, você sabe que eu tenho interesse nas coisas que você falou. E tem pergunta, mas eu vou abrir a sessão para perguntas dos alunos, prioritariamente. Mas se qualquer um que tiver pergunta, pode fazer. Eu tentei falar rápido, mas se eu avancei o tempo, você me desculpa. Estava bom de ouvir, então... Pessoal, de cada vez, pode escrever, se vocês preferirem. Quantas pessoas escrevem aí, Marcelo, eu vou fazer minha pergunta. Então, eu vou tentar, não consigo ver mais aqui. Ah, tá. Tem vários, na verdade, mas eu vou ficar com um e vou tentar ser breve. Quando você trata o problema da caoticidade, se eu posso dizer assim, no nível quântico, no mundo quântico, e quando você diagonaliza o hamiltoniano, sobretudo falando aqui de sistema fechado, né? Então, quando você diagonaliza o hamiltoniano, você tem uma série de níveis discretos. Então, se você pode diagonalizar, você tem o espectro completo. Você poderia ter uma palavra assim, como que a distância entre esses níveis estão associados com aqueles ensembles das matrizes aleatórias, por exemplo, tem o Gaussian Ensemble e o Unitary Ensemble, que é para os abertos, você acabou de dizer. E você tem essa. E como você conecta isso com ergodicidade? Aliás, talvez uma palavra sobre ergodicidade ajude os alunos. Ergodicidade é uma das propriedades do caos, que o caótico, ele assume todas as configurações que ele pode assumir. Se ele puder fazer uma determinada coisa, ele faz. Ele não tem preconceito com nenhuma configuração. Então, ele visita, digamos assim, todas as possíveis configurações, né? Que é a base da conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica, né? Todas as configurações igualmente prováveis, se você quiser, no formalismo microcanônico, né? E, de fato, tem tudo a ver com a questão do espectro, porque se você tem um sistema integrável, então as regiões do espaço de fase são independentes, digamos, né? Se ele está numa certa região, ele nada sabe sobre as outras. E aí a quantização de Bohr-Sommerfeld diz que se você achar uma situação especial ali, em que a ação tem um certo valor, aquilo ali vai corresponder a um estado estacionário. Então, diferentes regiões do espaço de fase vão dar origem a diferentes estados estacionários. E regiões distantes são independentes. Portanto, elas podem ter
por que não? A mesma energia. Você pode ter diferentes regiões do espaço dando origem a estados com a mesma energia e, portanto, uma das características dos sistemas integráveis é a degenerescência. E no caos, ao contrário. Como existe a ergodicidade, né, o sistema visita todas as regiões do espaço de fase, então elas estão todas correlacionadas, entre aspas, e não existe essa associação unívoca de uma região com um estado, outra região com outro estado. Não. É uma coisa coletiva em que todo o espaço de fase produz todo o espectro. Você não consegue, né, identificar que região é responsável por que nível de energia. E isso faz com que haja, na mecânica quântica, um comportamento oposto. Né? Não existe degenerescência e os estados, ao contrário, exibem o que a gente chama level repulsion, repulsão de níveis. Os níveis não gostam de ficar próximos uns dos outros, eles gostam de ficar separados. E essa repulsão, daí, se pode entrar em mais detalhes. Ela pode ser linear, pode ser quadrática, e isso tem a ver com as classes de simetria. Com os ensembles, ou seja, com os ensembles. Muito obrigado, Marcel. E meu interesse aí é com respeito à localização de Anderson e Minibar Localization Government. Você já deve ter... aí você já está indo na fronteira do campo, né? Mas, mais uma pergunta? Marcel, eu vou pedir você para colocar o seu e-mail aí, e normalmente os alunos têm... Essas coisas são fáceis de achar online, né? Mas eu não boto aqui. Mais coloca aí. Eu não lembro o nome, tá? Mas vai estar publicado isso, viu? Bom, muito obrigado mais uma vez, Marcel. Eu vou passar para a professora Liliana. Obrigado a todos. Liliana, eu vou fazer você apresentadora. Bom dia. Eu preciso de superpoderes aqui. Agora já tem superpoderes. Beleza. Grayskull. Vamos ver. Você tem aí do lado direito. Estou aqui, né? Perfeito, está. Todo mundo vendo minhas transparências, então? Perfeito. Perfeito. Gente, bom dia, né, a todos e todas as participantes também. Você quer me apresentar? Desculpa. É que eu estou correndo. Calma, você vai ter tempo. Pode. Sua vida hoje está correndo. Pois é, e eu tenho orientador da banca de agora a pouco ali na plateia, então vamos lá. Bom, a professora Liliana Sanz, como você já deve ter percebido, não é brasileira, né? Atualmente já deve ser. Mas ela é colombiana e tive o prazer de chegar à UFO no mesmo dia que a Liliana. Então, fizemos o mesmo concurso. E a professora Liliana é graduada pela Universidade del Valle. Que cidade é Liliana? É Cali, Colômbia. Acho que todo mundo conhece, né? Cali. É doutora pela Universidade de Campinas e atualmente é professora associada aqui desde 2008, eu devo falar. E tem trabalhado com física de informação quântica e ótica quântica. Liliana, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo aceito. Obrigada. Não, obrigada pela oportunidade de conversar, né, com vocês, com os alunos, né, da pós-graduação sobre o trabalho nosso. Eu vou tentar não me estender muito e no resumo eu prometi uma coisa um pouco mais comprida, eu prometi falar do que a gente vem fazendo em 2015, mas depois, quando vi a limitação um pouco do tempo, achei que melhor me limitar a conversar com vocês de dois trabalhos. Não vai ser tão pedagógico quanto a apresentação do professor Marcel, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue conversar sobre essa parte, né, essa questão que me ocupa já há um tempo, sobre geração de estados maximamente emaranhados. Os trabalhos são feitos em colaboração com o professor Fabrício Macedo. Então, meio que a gente que decidiu um pouco, né, quem que vai apresentar, terminou que, bom, aqui estou eu, né. Então, qual é a motivação para trabalhar? Porque, assim, como vocês viram, emaranhamento é algo que aparece, né, muito relacionado com computação quântica. E então,
essa é a motivação que a gente teve para começar a estudar essas coisas, é que a questão de codificar qubits em pontos quânticos, né? Esse é um review muito interessante, que ele fala sobre todas as plataformas dentro dos dispositivos semicondutores que são assim usados, que estão sendo explorados já tem um tempo para fazer essa implementação física do computador quântico, né? Então, quando você pensa em codificar um qubit, você precisa de um sistema de 2 níveis, esse é o requerimento básico. Você precisa também, para fazer computação quântica, ser capaz de manipular, né, toda essa dinâmica, né, e esse comportamento desse sistema de 2 níveis. Então, em semicondutores, o mais popular de todos, porque termina que ele é o mais robusto a processos de decoerência, que é o processo que mata a informação que você codifica no qubit, é o spin, né, spin eletrônico, basicamente. Aliás, a primeira proposta de computação quântica foi mesmo feita pelo Di Vincenzo e colaboradores em cima dessa plataforma, mas aí surgiram outros, né, por uma questão de implementação experimental mesmo. Tem esse outro sistema de 2 níveis, que é o singlet triplet, também está baseado em estados de spin, um qubit de intercâmbio, e particularmente eu queria destacar o qubit de carga, que é o que a gente vai explorar, que nós exploramos nos nossos trabalhos. E aí que está, é que não basta a gente demonstrar que conseguimos fazer essa codificação de um qubit dentro desse sistema de 2 níveis. Para fazer computação quântica universal, ou seja, para você conseguir montar qualquer algoritmo quântico dentro de uma plataforma física, você precisa, além disso, de criar portas de 2 qubits. E não só portas de 2 qubits, você precisa fazer uma operação que chama CNOT, Control Knot, que é basicamente construir estados emaranhados, que é o que a gente vai propor, né, que pode ser feito nessa plataforma dos qubits de carga. E aí, o que é importante, o que junta, né, nesse qubit de carga, que basicamente eu tenho 2 elétrons interagindo através de uma interação coulombiana em geral, ou você pode fazer outras modificações para tentar criar essa interação, né, com outros mecanismos. Então, você precisa dessa interação de intercâmbio. E ali você precisa da interação de intercâmbio esses 3, estou louca. A interação de Coulomb, né? A interação de Coulomb que está por trás dessa criação de portas de 2 qubits com qubit de carga. Nós estamos num esforço aqui na universidade de tentar que as pessoas conheçam um pouco mais de computação quântica. Nas semanas passadas fizemos um curso de extensão, na verdade, mas estava dentro de um tópicos que eu estou ministrando na graduação sobre computação quântica para a gente aprender. E a gente rodou um programinha, né, um algoritmo bem simplesinho, no computador quântico da IBM, porque é isso, agora nós temos computadores quânticos à disposição, só que eles têm ainda poucos qubits. Então dá para fazer algumas coisas ali brincando com um computador quântico de verdade. Mas vamos lá nos nossos resultados. Então, como a palestra tem que ser rápida, eu vou fazer ao contrário do que costuma ser feito. Eu vou falar do que eram os objetivos da nossa pesquisa e dos resultados de uma vez. Depois a gente vai andando na palestra, né? Então, qual era o objetivo? O objetivo era, desde o primeiro trabalho de 2019, era entender como é que você, tendo uma interação de elétron com bósons, pode gerar esses estados de emaranhamento, né? Esses estados maximamente emaranhados nesse sistema dos qubits. Então, o que acontece? Porque a interação coulombiana é uma interação assim, que quando você coloca as coisas muito afastadas, que vocês todos já fizeram física 3, né? Então, você vê que realmente essa interação vai ficar cada vez mais fraca. Então, será que a gente tem como colocar esse sistema longe e aí nós fizermos uma interação efetiva? A gente demonstrou que sim, que é possível. E a outra coisa que nos interessava é porque nós, desde 2015, a gente vem falando sobre essa criação de estados maximamente emaranhados, usando 2 qubits, né? Mas e aí, será que eu consigo escalar? Será que eu consigo criar estados maximamente emaranhados com mais de 2 qubits? Então, vamos lá para os resultados dos nossos trabalhos. Primeiro que a gente, quando explorou esse problema da interação elétron-bósons, de 2 qubits de carga muito separados, e aí então, será que tem uma interação efetiva? A gente percebe que sim, que a gente consegue distintos estados com essa interação elétron-bósons, nós temos sim um acoplamento efetivo elétron-elétron, e podemos gerar esses estados maximamente emaranhados. Agora, o interessante nesse problema é que as características do espectro de energia
a gente consegue manipular, né, faz uma brincadeira ali com os diversos parâmetros que aparecem no meu sistema, e aí podemos se formar dinamicamente esses estados altimamente emaranhados, né, maximamente emaranhados de 2 QBits no caso. Bell like é isso, né, nós estamos ainda restritos a 2 QBits, e a gente também descobriu que esse tempo de formação, ele depende fortemente desse acoplamento, e ele mostra um comportamento monotômico. Eu espero mostrar rapidinho o que significa isso. Outra coisa aí tem a ver com a escalabilidade, isso foi a dissertação do meu aluno José Nogueira, que terminou esse ano, né? Ele defendeu em 2021 mesmo, fevereiro, é que quando eu começo a pensar em escalabilidade, quando eu começo a pensar em 6 quantum dots que eu posso codificar 3 qubits, realmente eu também consigo fazer uma geração de estado emaranhado, e a gente mostra que para n maior que 3, a gente consegue um estado de GHC, que é um tipo de estado que eu posso generalizar para n maior de 2, né? Eu consigo com uma fidelidade alta. Não é assim tão simples de fazer, já não fica perfeitinho, como é no caso dos 2 qubits. Aqui também eu perco um pouco de fidelidade desse estado, mas consigo mostrar que a gente conseguiu mostrar que é possível se fazer isso. Então, o primeiro modelo que a gente explorou, que ficou nesse artigo de 2019, é um modelo que foi inspirado em alguns experimentos que são feitos usando nanotubos de carbono. Então, os nanotubos de carbono funcionam como essas, assim, tipo, vibrações, né? Tem vibrações que elas podem ser consideradas como se fossem bósons, eu posso fazer segunda quantização e fazer isso aqui. E aí eu consigo acoplar, né? O pessoal consegue construir esses pontos quânticos carregados dentro, né? Meio que fazendo com essa interação através do ponto quântico. E o interessante desse sistema é que eles conseguem preparar um desses pontos quânticos num desses nanotubos e o outro no outro. Então, nós temos uma interação que é bastante interessante aqui. Então, um modelo simplificado disso, claro, é esse, né? Eu teria, então, como é preciso pensar nessa questão da geração do estado emaranhado, se eu tenho esses dois pontos quânticos carregados significa que eu tenho como colocar um elétron em excesso aqui, e esse elétron em excesso pode fazer um tunelamento coerente com o outro, né? Vai e volta, né? E depois a gente fez, né? Considerou que nós temos esse modo bosônico acoplando esses dois, E1 e E3, onde cada um pertence a qubits diferentes, e temos esse segundo modo aqui. Então, e a pergunta é, se esse afastamento é muito grande, então não vou ter a interação colombiana, será que isso aqui media essa interação? Então, o sistema eletrônico tem 2 quantum dots, né, por qubit, e um elétron por qubit, né, acoplado com tunelamento, e o sistema bosônico tem 2 modos bosônicos, e eu tenho esse hamiltoniano, que não é para se intimidar, não, porque ele é até simplesinho de entender. Eu tenho, então, o hamiltoniano dos pontos, o hamiltoniano das vibrações e o hamiltoniano de interação. Então, o hamiltoniano, assim, dos pontos, eu tenho a energia eletrônica, né, que basicamente a gente consegue manipular que tão desintonizado, na verdade, eu tenho esses 2 pontos, aqui a gente está colocando como se fosse energia, né, imagina uma referência, então essa energia é 1, é a energia do primeiro ponto e a energia é 2 do segundo. Nós temos também o tunelamento, né, isso é do primeiro, tá vendo? E vai ser de 1 até 2, então é o primeiro qubit, o segundo. E esse tunelamento é super importante, né? Para fazer, depois tem uma grande influência na conta final. Aqui nós temos que contar, né? Quantos bósons temos no sistema, então tem esses operadores que basicamente estão dando conta dessa quantização de um modo de oscilador harmônico em cada um desses sistemas. Nossa senhora, já passaram 10 minutos. Ai, ai, ai. Vamos rápido, né? E essa é a interação. A interação é dessa forma, né? Eu não vou... Os elétrons, enquanto eles estão passando de um lado para outro nesses pontos quânticos, eles interagem simplesmente com esses modos bosônicos. Então, rapidão, né, gente? Porque o tempo acho que já estourou. Então, o que a gente descobriu? O que a gente descobriu é que fazendo algumas contas analíticas, em particular, fazendo uma transformação de Lang-Firstov, que a única coisa que ele está fazendo é justamente colocando analiticamente esse vestir o elétron com a interação com o bóson, a gente chega a um hamiltoniano novo, e aqui o importante desse hamiltoniano é que tem esses termos livres, né? Eu tenho uma renormalização, mas é uma palavra boa, é uma redefinição dessa energia eletrônica, que obviamente agora depende
da frequência dos modos bosônicos, essa questão de vestir, né? Esse vestir esse elétron tem essa consequência, mas o mais importante é esse termo aqui. É que esse termo aqui, a gente basicamente está demonstrando que realmente essa interação com os bósons, ele faz com que apareça esse termo de Coulomb efetivo. Então, vocês veem que como é que a gente sabe que tem uma interação de Coulomb? Quando tem esse símbolo aqui, que é um produto tensorial entre a população desses 1 e 3, né? Então, voltando para lá, 1 estava no primeiro QI, 3 estava no segundo, aqui também. Então, quando como a gente já sabe como funciona esse sistema, na hora em que aparece essa interação de Coulomb dessa forma, a gente sabe que vai ter emaranhamento, né? Outra coisa interessante é esse termo aqui, que é um termo de interação bóson-bóson mediado por tunelamento, e nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o que acontece o que acontece basicamente com o que começa a aparecer dentro das cavidades, né, desses modos bosônicos. Porque esse tipo esse operador que aparece aqui é um operador que mostra que vai gerar uma coisa que chama estados coerentes. E é o que a gente está assim, meio que interpretando isso muito por cima, é que dependendo das condições iniciais que nós colocarmos esse estado nessas cavidades bosônicas, nesses modos bosônicos, talvez a gente consiga construir estados coerentes emaranhados, mas esse é um assunto que a gente realmente não precisamos de alguém para fazer, beleza? Que é isso aqui. Então, rapidão, eu acho que vou passar muito rápido aqui. Primeira coisa que a gente sempre faz é explorar o espectro, porque como é um problema basicamente quântica 1, né? A gente sabe que se nós temos anticrossings, né? Se temos alguma abertura nesses níveis por conta de uma certa interação desses autoestados do Hamiltoniano, nesses pontos de anticrossing, nós vamos ter a possibilidade de fazer dinâmica, né? Uma dinâmica que conecta, né? Constrói, né? Dinamicamente suas superposições que a gente quer. Então, nesses anticross, a gente tem esse tipo de superposição, para cima, para baixo, 0, 0, para cima, para baixo, 0, 0, que basicamente construir esses estados emaranhados que nós queremos. Isso aqui, esse para cima, para baixo, são os elétrons. Para cima não significa spin-up e spin-down, significa que nós temos esses elétrons numa certa posição, ou em 1 ou em 1 quando é para cima, ou em 3 quando é para baixo, enfim, isso é um detalhe que a gente pode analisar. E o anticrossing é uma coisa que depende de um parâmetro que é altamente complicado, depende da interação entre elétron e bóson, depende do tunelamento né, dentro do qubit e depende da frequência desses modos bosônicos. Então, mas aqui, na hora em que a gente tem esse anticrossing, a gente tem um modelo, pode aplicar um modelo efetivo de 2 níveis, a gente aplica uma teoria de perturbação que é muito interessante e termina que a gente consegue descobrir o seguinte, né? Consegue descobrir a frequência, né? Essa vai ser a frequência dessas oscilações. E algo interessante que a gente tem é que essa aproximação perturbativa, então, permite ver o que acontece quando nós temos, claro, um acoplamento elétron-bóson bastante fraco, né? Porque a perturbação só funciona para acoplamento fraco entre as coisas, né? Depois não funciona mais. E o que a gente vê é que processos de alta ordem, porque esses estados não são acoplados de forma direta, mas processos de alta ordem levam mesmo, sim, à geração de estados maximamente emaranhados. E nessa figura, o importante é entender esse máximo que está aqui. Então, esse máximo dessa quantidade que chama concorrência, ela é uma medida de que está emaranhado em meu estado. Então, quando eu vejo que a coisa está em 1, significa que eu tenho um estado maximamente emaranhado. E a gente percebe que a frequência de obtenção desse estado é uma coisa não monotômica, porque começa a crescer primeiro, tem uma região que parece que a coisa não funciona mais, bagunça, né? Isso aqui a gente não pode nem considerar que seja confiável, né? Mas aqui volta a ter um comportamento, e aqui o que está acontecendo é que na medida que aumenta, ele vai começar esse tempo de formação do estado maximamente emaranhado começa a aumentar. E aí é isso, termina que essa frequência é uma coisa engraçada, porque tem, né, a gente consegue, com esse parâmetro R, que é um parâmetro de comparação com essa outra frequência, que tem a ver justamente com o tunelamento, uma comparação entre o tunelamento e a frequência do modo bosônico. Então, a gente percebe que tem essa região aqui, que corresponde justamente a esse comportamento maluco, né? E é porque nesse momento
quando você vai analisar o autoestado, termina que aparece um terceiro nível que mela a história, né, e estraga tudo. Nós precisamos realmente essa dinâmica de 2 níveis para acontecer isso aqui, né, a formação do estado emaranhado, que é esse aqui. Então, temos essa situação. O segundo modelo, que a gente publicou resultados no artigo desse ano, que é a dissertação do José, então, assim, a gente quer fazer a escalabilidade. Então, nós já sabemos muito bem o que fazer com esses 2 qubits, né, 1, 2, 3, 4. Sabemos que dá para, com certas condições de tunelamento e dessa interação eletrostática, quando a gente tem interação eletrostática, não como no caso passado, nós temos até formação de estados de Bell, que são esses estados maximamente emaranhados com certa, com puros mesmo, com fidelidade 1, né? Pelo menos quando nós consideramos o sistema como um sistema fechado. Mas o que acontece quando eu coloco mais um qubit e mais um, e mais um, e mais um, né? Então, essa foi a pergunta que o José precisava responder. Então, nós tínhamos inicialmente 3 qubits, 2 quantum dots por qubit, um elétron, né? Então, nós temos esse elétron que vai e volta aqui, e que interage com o elétron que fica aqui e com o elétron que fica aqui. Hamiltoniano, a gente começa em segunda quantização, faz uma série de transformações para mostrar que um hamiltoniano que aqui, o pessoal da minha área ama, né? Porque um hamiltoniano já escrito em termos, né, nessa notação dos qubits, né? Então, nós temos a energia, que basicamente é a desintonia nesse primeiro qubit, o tunelamento, e nós temos essa interação entre esses 2 qubits. Notem de novo esse formato aqui. Então, nós temos essa relação entre os termos iniciais, né, que é a energia dos pontos, né, aqui, essa desintonia, a gente percebe que isso, né, a diferença entre a energia desses 2 níveis de cada qubit. O tunelamento, que esse sim está diretamente relacionado com esse tunelamento em segunda quantização, né, e aqui tem esse outro termo, né, os acoplamentos colombianos, né. Então, a gente temos que, de fato, então, por exemplo, para criar esse estado, ou eu começo com as condições iniciais, preparo esses qubits nesses estados aqui. Aqui significa que eu tenho, nessa outra imagem, eu ia trazer isso aqui, teria que estar, por exemplo, todo mundo, vou voltar aqui um pouquinho, todo mundo em 1, 0 significa, eu estou em 1, em 3 e em 5, meu elétron em excesso começa nesses pontos quânticos à esquerda, e 0, 1, 0, que é a segunda condição, aqui tenho elétron, 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 né? 1, 0 é codificado posicionalmente essa informação. E aí nós vemos que, de fato, nós temos um gráfico também de dinâmica muito semelhante ao que eu apresentei aqui, né, anteriormente, e só que aqui realmente eu tenho essa interação colombiana, e aqui, então, essa T3, que é esses pontinhos que estão aqui, né, que sobem aqui, seria a medida de emaranhamento quando eu tenho 3 qubits, porque a concorrência não serve mais, que é essa medida outra que a gente apresentou lá. Medida, eu estou falando, o pessoal mede no laboratório, mas a gente, claro, não está fazendo nada experimental. Então, aqui nós temos essa medida, o Tangle 3 é máximo, né? Então, na verdade, não é máximo, é 0,999, tem uma carta decimal lá atrás. Então, a pureza não é perfeitamente assim, não é, tem uma fidelidade, né? Vocês veem, por isso que é importante plotar essa outra quantidade aqui. Então, tem uma fidelidade que não é exatamente 1, mas ela é bem alta. E fazendo a mesma brincadeira de fazer essa teoria de perturbação não linear, né? A gente consegue saber qual que é o tempo, né? O tempo seria 2π, o inverso, não, na verdade, π, a inversa dessa frequência. Para N qubits, a gente obviamente não só faz o mapeamento para esse hamiltoniano, e fazemos tudo numérico, porque se bem que na mão eu consegui fazer umas rotações, umas matrizes, então de alguma forma a gente consegue mostrar que de fato nós temos essa predisposição a criar esses estados de HC para N qubits com bastante fidelidade. Só que a gente percebe que na medida que a gente vai escalando o sistema, né, vai de 4 qubits para 6, para 8, para 10, então a fidelidade, que essa linha aqui, marronzinha que aparece aqui, ela começa a cair. E, novamente, outro problema é que, veja que o tempo, e aqui foi importante colocar o tempo de formação desse quase de HC, ele é uma coisa que vai com N, então é um tempo muito grande que começa a acontecer. Então, realmente, a gente mostrou que tem essa probabilidade de encontrar esse estado de HC, mas ele tem esse problema, né, é que o tempo começa a ser muito longo.
Mais informações, então, nós temos essas publicações. Esse aqui é um pouquinho diferente, porque não tem a ver com pontos quânticos carregados, mas era uma manifestação de um fenômeno óptico fazendo medidas de corrente. Nesses pontos carregados você consegue medir as correntes, né? O tanto de carga que sai do sistema. Esse aqui é um assunto também que a gente demonstramos que tem um formalismo de Lindblad, mas aí no caso de pensar em férmions, o formalismo de Lindblad é uma coisa muito trabalhada em óptica quântica, mas aí pensando em bósons, né? Então aqui a gente conseguiu uma coisa em sistemas abertos no equilíbrio com férmions mesmo. E finalmente o trabalho precursor de toda essa brincadeira, que foi o trabalho da dissertação da Patrícia, né? Já tem alguns anos, que foi essa demonstração, né? Que foi numérica e também analítica dessa formação desses estados de Bell em 2 qubits. Mais informações aí em português mais legal. Tem a dissertação do José, tem a dissertação e a tese da Patrícia. E bom, obrigada pela atenção. Meu e-mail está na questão dessa lista de docentes, da pós e do INFIS. E tem minha página na internet, caso alguém queira pensar, né, conversar comigo de alguma coisa. Obrigada. Muito obrigado, Eliana. E eu temos tempo para uma pergunta rápida. Pois é, eu tenho 1 minuto. Talvez porque tem a banca. Então, aproveitem e façam a pergunta. O pessoal vai deixar... Se quiser escrever aí, Eliana, seu e-mail. Tá. Só copia. Vou. Eu vou perguntar, Eliana, enquanto você escreve. Fala. No caso da interação usando bósons para a interação elétron-elétron, o resultado da interação efetiva elétron-elétron é atrativa, né? E isso te leva a singleto, provavelmente, não tripleto, ou estou errado? Cara, na verdade, deixa eu ver. Eu lembro que tinha essa discussão, não lembro direito se... Acho que a gente consegue manipular, a gente consegue fazer uma interação... Deixa eu ver de novo. Mais que atrativa, assim... Aqui atrás. Aqui, né? Tem esse menos aqui. É menos. É menos. É o quadrado, essencialmente proporcional ao quadrado da interação elétrica. Bóson. Sim, exatamente. Exatamente. É isso aí. Uhum. É com menos. Então, quanto menor a frequência dos bósons, maior seria a interação. Exatamente. A gente tem... Eu chamo esse efeito de efeito acordeão, na verdade. Agora eu perdi você, então não consigo enxergar. Se você consegue manipular a frequência daqueles osciladores, assim, vou chamar de bósons, né? Uhum. Se você conseguisse manipular, você teria como manipular dessa forma essa aparição e desaparição do emaranhamento, né? Porque de alguma forma aqui o fato de eu ter emaranhamento depende disso, né? Então a gente chama de efeito acordeão. Você conseguir, no princípio, assim pensando como teórico, ligar e desligar aquele emaranhamento, que é interessante em computação quântica, né? Mas tem muita coisa para explorar nesse modelo, sabe? Essa questão também de que acontece, que estado, né? Eu venho da óptica quântica, então que estado consigo fazer nesses modos bosônicos é uma coisa que me intriga, sabe? É algo que deixamos para trás como Fabrício, a gente foi para outros caminhos também, e me intriga, é uma coisa que eu queria explorar demais, de ver o que acontece, mas é isso que você falou, então é manipular por W, né? É bem interessante o que acontece ali. Muito obrigado, Liliana. Gente, se vocês quiserem me escrever depois para perguntar, alunos, podem ficar à vontade, eu consigo responder. Eliana, muito obrigado. E a gente Obrigada, eu vou pedir licença para sair também. Não, que isso. O Pepe está aqui, está de olho, ele está de olho a ver cadê essa mulher que tem que estar na vaca. Então, me despeço. Obrigada, viu, gente? Até mais. Até mais. Agora, professor Vilas Boas. Vilas, bom dia. Não estamos vendo você. E você já é o apresentador, viu, Vilas? Está com o microfone parado, desligado. Bom dia. Isso, bom dia. Você já está como apresentador, pode compartilhar a sua tela aí. Enquanto isso, eu vou tentar buscar o seu currículo aqui, viu?
Bom, para adiantar, enquanto ele compartilha a tela, o professor José Maria Vilas Boas, diria que é um amigo de longa data. Nós nos conhecemos em 2003, se eu não me engano. 2004. Foi 2004 que a gente se conheceu na Universidade de Ohio. E desde então a gente tem contato frequente. E eu, quando eu cheguei em 2008 em Uberlândia, e se eu não me engano, o Vila chegou em 2009. É isso? Ou 2010? 2009, né? Muito bem. Então, ele fez doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, tem um estágio pós-doutorado na Universidade também de São Carlos, em 2004, 2006, na Universidade de Ohio, depois tem uma passagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, também esteve na Universidade Técnica de Munique, de 2007 a 2009. Atualmente, como já disse, né, ele veio para o Uberlândia em 2009 e atualmente é diretor do nosso Instituto de Física. O José Maria não só tem contribuído em ciência, mas tem ajudado bastante a gente aí nas necessidades cotidianas do Instituto. Obrigado, José Maria, pela amizade e pelo aceite em participar do nosso workshop e pelo apoio que também te deu aí. Muito obrigado. A palavra é sua. Na verdade, eu que agradeço, Edson, a oportunidade de estar falando aqui. Obrigado também pela apresentação. Só que agora eu preciso de ajuda aqui. Como é que eu ponho para apresentar? Você do lado direito, embaixo, você tem um ícone na janelinha. Tem um ícone, você tem a câmera. Lá da câmera você pode clicar aí e vai te dar a opção de compartilhar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui então. Se você tem uma tela só, você vai perder. Você não vai ver a gente, mas ele vai te ver. Deu certo? Tá vindo? Perfeito. Vamos ver, tá perfeito. Tá, então eu vou tentar ser breve aqui. Peço desculpa porque os meus slides estão um pouco antigos aqui. Eu estou sem meu computador que eu gerei esses slides. Então eu tive que improvisar aqui de alguma forma. Mas eu acho que vai funcionar. Vocês estão vendo só o slide ou estão vendo a página do navegador inteiro? Estou vendo só os slides. Ah, ótimo. Tá. O que eu propus falar aqui para vocês hoje, vou tentar ser breve, é o que eu venho trabalhando de uns tempos para cá. A minha formação, meu doutorado foi na área de semicondutores, então foi na área de estado sólido. Então eu não tenho uma formação em informação quântica, mas já em 2000 e pouco, a área de informação quântica já se despontava como de grande interesse. Então, já naquela época, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já comecei a interessar por essa área. Depois, quando eu vim para Uberlândia, já interagi já com o grupo da Liliana, que era da parte de informação quântica, então eu fui mesclando essa ideia de estado sólido com informação quântica. Bom, sem contar que estado sólido, toda a computação atual, ela é baseada em sistema de semicondutores, na parte de estado sólido. Então, se você conseguir algo que envolva a indústria atual para a construção de um computador quântico, talvez seja muito mais viável da forma, economicamente falando. Então, por isso que é o meu interesse estudar informação quântica em sistemas de estado sólido. Então, eu tento mesclar as duas coisas, embora minha formação não seja realmente na parte de informação quântica, eu tento estudar essa área. Bom, acho que a Liliana deu uma boa introdução ali sobre computação quântica. Eu diria que além da computação quântica, tem toda a parte de... Por que estudar informação quântica, né? Tem toda a parte de criptografia, toda a parte de transmissão de informação que deve ter uma revolução por conta da mecânica quântica. Então, se você pensar no computador quântico, que hoje já é uma realidade, o computador quântico conseguiria quebrar a maioria dos sistemas de encriptação usada na computação atual. Então, você precisa de novas tecnologias. Então, se eu tivesse que apostar numa tecnologia emergente, com certeza eu apostaria na informação quântica nos seus diversos
ramos ali, tanto na computação quântica como em interpretação de informação, usando conceitos da mecânica quântica, entre outras coisas. Tá? Bom, o que eu estudo aqui, na verdade, é muito mais simples. Eu tento pegar, por exemplo, um sistema já conhecido e tentar mesclar esse sistema e colocar dentro de, por exemplo, cristais fotônicos e usar a luz para tentar manipular isso aí. Por que luz, né? Então, outro problema da computação clássica que a gente vê é o aquecimento, desperdício de energia na forma de aquecimento. Então, a gente perde vários tempos tentando resolver esse problema. Se você puder usar foto para transmitir essa informação, como é feito hoje na transmissão de dados, hoje a gente usa fibra ótica. Então, se você puder fazer isso dentro dos sistemas de computação, ao invés de usar fios, usar fibras óticas, ou no caso guias de ondas óticos, você tem uma perda muito menor, você consegue transmitir a informação de forma muito mais fácil. Então a ideia é mesclar sistema de estado sólido com ótica, ou tentar fazer isso, né? Eu vou passar aqui em algumas coisas. Bom, primeiro, o que é quantum dot? Pontos quânticos que a gente trabalha, que existem diversos tipos de pontos quânticos. Pontos quânticos é basicamente você isolar a carga nas 3 dimensões. Você pode imaginar um ponto onde a carga pode ser aprisionada. A Liliana já falou um pouquinho sobre isso, imagino que outros também já falaram, né? Esse é um sistema muito usado, talvez seja um dos mais até promissores para a parte de informação quântica, que seria pontos definidos litograficamente. Tem outros tipos de pontos que são usados para outras coisas, física médica, que são os pontos coloidais, entre outras coisas. E também tem os pontos semicondutores auto-organizados. Esses pontos, em geral, são fabricados e a gente pode usar a indústria atual. Esse é o tipo de ponto que normalmente eu estudo. Só rapidamente algumas propriedades desses pontos. Então, eu tenho a banda de condução, banda de valência do semicondutor normal. Quando você aprisiona a carga nas 3 dimensões, você consegue gerar estados localizados, ou estados, em princípio, você pode pensar num estado de 2 níveis aqui, e assim você tem o seu qubit. Você pode manipular esses estados jogando fótons, criando o que a gente chama de exton. Então, é claro que a estrutura eletrônica disso é muito mais complexa do que um estado de 2 níveis, e vários dos meus trabalhos eu lido simplesmente estudar qual a influência dos outros estados nesse ponto, na ideia do qubit. Então, tem os estados da banda de valência e banda de condução, você cria o estado de exton, mas tem são estados de spin. Em princípio, você tem várias possibilidades de combinação aqui, inclusive extons escuros que não interagem com a luz. Tá? E a ideia de colocar isso num cristal fotônico é porque o cristal fotônico ele aprisiona a luz, então você consegue aprisionar a luz e aprisionar no ponto quântico a carga, e de alguma forma trazer esses 2 sistemas em ressonância e gerar um estado emaranhado entre fóton e cargas ali no caso. Tá? A construção disso é feito por membranas, então você consegue realmente, se você olhar aqui em regiões onde você consegue gerar distribuições periódicas aqui funciona como se fosse um sistema de sólido comum, onde você tem geração de bandas de energia. Só que aqui é para fótons. Imagine que você tem buracos com constantes dielétricas diferentes. Então, nessas regiões onde você tem, dependendo da distância entre os buraquinhos aqui, você consegue gerar gaps onde a luz não pode existir ali dentro. É um espelho, basicamente. Então, a luz não pode existir. Então, se a luz não pode existir, não tem interação, você consegue modificar os estados, ou como os estados interagem com a luz, de um ponto quântico ali dentro. Então, se você colocar um ponto quântico ali dentro, você altera o tempo de vida, altera um tanto de coisa, porque o tempo de vida, em geral, é associado com a interação eletromagnética com o vácuo eletromagnético. Mas se você altera o seu vácuo eletromagnético, você consegue alterar as propriedades do ponto quântico que está ali dentro. Tá? Não vou perder muito tempo com isso, mas se alguém tiver interesse, eu posso falar depois. Além disso, como é sistema semicondutor, você pode aplicar voltagem e controlar os estados do ponto quântico, trazer em ressonância com o estado fotônico, etc., e assim tentar manipular. Tá?
Então, em geral, o modelo para estudar isso, a gente usa o modelo de 2 níveis, você usa um modelo para a cavidade, que é a quantização do campo eletromagnético, tem interação entre eles, e aí o que a gente usa para resolver é a matriz densidade, e a gente inclui também termos incoerentes. Bom, aqui são os termos individuais, tá? Deixa eu colocar, obviamente você tem vários outros pontos ao redor daquele, não é só um ponto, então você tem outros pontos contribuindo ali de alguma forma incoerentemente. Então, esse é o modelo. Como que a gente resolve isso? A gente resolve essas equações. Vocês conseguem enxergar mouse? Acho que não, né? Estou mexendo com o mouse aqui. Consegue. Consegue? Ótimo. Então, você consegue manipular esses estados, resolver essas equações da matriz de densidade, ou resolver a evolução temporal, usando essa matriz de densidade. Então, a gente tem que integrar isso daqui. Lembrando que aqui são osciladores harmônicos, em princípio isso aqui vai de 0 a infinitos estados. De alguma forma a gente tem que truncar essa série para tentar resolver esse problema. Em alguns casos, poucos estados é suficiente para resolver, em outros casos não. Tá? Como que a gente resolve isso? Eu faço isso de forma computacional. Todos os códigos todos os trabalhos que eu fiz, o código eu desenvolvi. Então eu tenho desenvolvido código em C++, Python, Julia, entre outros aí. Fortran, né, o primeiro código que eu fiz nesse assunto que foi feito em Fortran, para vocês terem uma ideia. Bom, com isso você consegue... Aqui está a matriz de densidade completa, para quem tiver interesse. Aí você tem que calcular algumas propriedades, como a função espectral, mas não vou entrar em detalhes também. E aí você tem um experimento, você tem os dados teóricos e você consegue fazer um algoritmo de fitting e buscar quais são os melhores parâmetros e tentar encontrar e assim fitar o experimento. Note que aqui os pontinhos são os dados experimentais e a curva aqui no caso é o modelo teórico. Fita perfeitamente, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, aí depois, como é que você manipula isso daí? Essa é a pergunta. Então a gente manipula usando luz em geral. Esse aqui é o trabalho do Antônio, foi meu aluno de doutorado aqui, e com colaboração com a Liliana também. Então aqui basicamente você vai fazer o quê? Vai jogar a luz, bom, é o mesmo modelo anterior. Aqui eu tenho um trabalho que calcula, esse trabalho é bem interessante, está publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, acho que nem está aqui a referência, mas ele calcula a probabilidade média dos estados com uma certa facilidade, porque a gente usa um algoritmo só de estado coerente. Então, aqui não tem nada de decoerência. A gente consegue calcular a ocupação média dos estados para números muito altos de tamanhos de matriz. Então, você consegue ver qual seria, por exemplo, a frequência do laser que eu deveria jogar a luz para poder excitar esses pontos quânticos. Essa é uma curiosidade. Aqui também esse estado inicial é o estado coerente que a Liliana já mencionou. Tá? E aqui só o resultado para mostrar que a gente consegue, de alguma forma, inverter a população desse ponto quântico. Então, imagina que eu tenho aqui a população do ponto quântico, ela está lá em cima, tem umas pequenas oscilações aqui, mas se você colocar uma linha, você consegue, de alguma forma, ver se ele está no estado excitado ou no estado fundamental, que seria aqui para baixo. Certo? Então, isso é de forma coerente, mas quando eu introduzo incoerência, desculpa, isso aqui é a evolução na esfera de Bloch. Então, você tem o estado lá em cima, então ele está sempre lá em cima, e a princípio eu consigo medir isso aqui. Aí eu jogo um laser, um pulso de laser, jogo ele lá para baixo, consigo manipular, consigo jogar numa superposição entre os dois estados, é isso que essa esfera de Bloch está mostrando. Aí, aquilo que eu falei anteriormente, decoerência em geral estraga tudo isso que eu estou falando, mas a gente consegue contornar isso nesse trabalho do Antônio, um trabalho bem interessante, simplesmente criando um estado coerente dentro da cavidade, mantendo um bombeio constante dos fótons nesta cavidade. Tá? Esse é o trabalho dele, muito interessante, por sinal. E a partir daí, aquela manipulação, ou seja, manter o estado no estado excitado ou no estado fundamental, que seria o nosso qubit, é possível mesmo quando há decoerência. Então, esse é um trabalho muito interessante do Antônio. Aqui, como é que fica na esfera de Bloch, você vê que ele está oscilando lá em cima.
aí joga lá para baixo com um pulso de luz, e depois você consegue manipular e jogar ali no centro, que seria a superposição. Tá? Não vou poder falar muito sobre isso. Bom, por causa do tempo. E o que seria a ideia aqui, né? A ideia, depois de ter tudo isso, é você colocar esses pontos quânticos, tentar manipular eles, como eu já mostrei ali no trabalho do Antônio, que é possível, e você transmitir informação, ou mesmo tiver vários pontos quânticos aqui por via de onda, e você consegue manipular, e assim ter imagina que isso aqui são qubits, se você consegue manipular individualmente cada um deles, de alguma forma, transmite informação via guia de onda, então você tem aqui a possibilidade de gerar estados emaranhados ou coisas do tipo. Você pode fazer experimentos de ótica quântica também. Então a ideia é você seguir manipular os seus pontos quânticos ou os seus sistemas de estado sólido com luz e transmitir as informações ou fazer o papel do fio com guias de onda, que seria também a mesma coisa. Bom, você pode pensar nisso daqui, criando em princípio inúmeros desses pontos quânticos interligantes, criando uma rede de pontos quânticos, e desta forma você pode imaginar que cada um dos pontos quânticos vai ter a sua decoerência, e agora tentar entender qual seria o processo de decoerência, ou qual seria o efeito dessa decoerência se eu tiver uma rede desses qubits, que seria o primordial. Imagina que você precisa para ter um computador quântico, você precisa de muitos qubits. Então, se você conseguir interligar eles com fios, esses fios são guias de onda, então você tem ali uma rede, e essa rede com decoerência. Na verdade, esse é o trabalho que a gente propôs para o Jefferson. O Jefferson, ele é um aluno de doutorado recém-chegado aqui em Uberlândia. Então, a ideia do Jefferson é estudar qual seria o efeito de decoerência em redes de qubits, por exemplo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu não vou me estender muito. Eu tentei planejar para 15 minutos, acho que eu passei um pouquinho. Tá? É isso, Edson. Obrigado, Zé Maria. Vamos passar um pouquinho, não tem muito problema. Eu gostaria de abrir para pergunta. Alguém tem perguntas? O pessoal também já tem seus compromissos. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida. Vocês dispõem do computador ou vocês fazem uso do computador situado em algum outro local? Eu não entendi a pergunta, poderia repetir? É que vocês fazem uso de computação quântica, certo? Para vocês conseguirem fazer esses testes. Vocês têm um computador quântico ou vocês fazem uso do equipamento em algum outro lugar? A Liliana falou que rodou alguma coisa no computador quântico. Tem um computador quântico que é possível você usar, colocar código para rodar, mas essas simulações são todas feitas em computador clássico mesmo. Tá? Ou um PC normal que a gente usa. Na verdade, não é tão normal assim, porque tem... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver se eu consigo chegar na newtoniana. O estado aqui fotônico, eu preciso, quando eu envolvo decoerência, eu preciso de uma base muito grande. Então, nesse caso que está tendo um bombeio, altas populações, que dá para ver aqui, ó, de fótons é possível na cavidade. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente. Talvez na linguagem, quando fala de base, ainda os alunos pode ser que não tenha, não sabe exatamente o que vocês falam. Tá. Esse daqui estamos plotando nesse gráfico aqui, qual é o estado da luz. Tá? Então, você vê aqui que o estado da luz ele é composto de estados de fótons. Esse aqui é o número de fótons dentro da cavidade. Então, eu tenho uma média de fótons aqui em torno de 25 a 30 fótons. Só que para descrever isso daqui na forma da mecânica quântica, eu preciso de uma base. Uma base, se vocês lembrarem lá de mecânica quântica, é o seu espaço de Hilbert. O seu espaço de Hilbert, se você pegar um oscilador harmônico, ele tem um espaço de Hilbert infinito. Só que para resolver esse problema aqui, o computador nosso não dá conta de resolver um espaço de Hilbert infinito, então a gente tem que truncar, ou seja, a gente tem que imaginar qual o maior número de fótons possível que consegue resolver esse problema.
Então, se a gente olhar para esse número médio aqui, a gente vê que pelo menos, na verdade 50 não é suficiente, a gente precisa de 100 fósseis. Um estado de base sem fósseis. Como é uma base composta, então eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui atrás. Mais para frente. Ver se eu consigo ver aqui do lado. Aqui, ó. A base é desse tipo. Esse é o estado. Então, aqui é o estado de Exton. O 0 é o estado do Exton, o estado fundamental. E o alfa aqui é o estado da cavidade. Então, é um espaço complexo, espaço de Hilbert de duas dimensões. Então, se eu pegar dois possíveis aqui com 100 aqui, isso me dá uma base de 100%. Então, teria, se eu resolvesse aqui, fosse diagonalizar a matriz, desculpa, 100 não, né? 200 por 200. Eu teria que diagonalizar a matriz 200 por 200, que é isso que a gente faz para resolver esse. Quando você vai para a matriz densidade, você tem que elevar isso daí. Então, eu preciso de 200 por 200, vezes 200 por 200, vezes 200 por 200. Então, dá uma matriz gigantesca. Se você tentar colocar isso na memória do seu computador, é um problema. E foi isso que me fez abandonar, por exemplo, o uso de C++ na resolução desse problema. Porque o C++ não existe uma biblioteca eficiente, ou pelo menos eu desconhecia na época, que lida com problemas de matrizes muito grandes. E, em geral, são matrizes esparsas aqui. Enquanto que em Python e em Julia eu consigo rotinas que conseguem fazer isso muito facilmente. Então, essa é a base. Se eu pegar a base aqui, você precisa de números muito altos de estados para resolver isso. A gente resolve em computador normal, só que tem a limitação da memória. Então, a gente precisa de algoritmos diferentes. Entendi, obrigada. Mas dá para simular isso em computador quântico. Acho que a Liliana estava mencionando. Isso é engraçado, né? Que os computadores quânticos que existem são poucos e ainda são bastante experimentais, nesse caso, né? São ainda só rolar pouca coisa, né? Só algum algoritmo experimental. A gente calcula tudo com computador clássico, mas visando a construção do computador quântico. E é sempre assim, não tem nenhuma... Eu acho que é interessante que não tem nenhuma... Não viola nada nesse caso, porque todas as ferramentas mais desenvolvidas em qualquer área que você pode imaginar, ela foi feita, foram construídas com ferramentas menos avançadas, porque se precisássemos dar mais avançado para construir as outras, não teria vantagem nenhuma. Mas muito bem, muito obrigado a José Maria. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, os estudantes, para os estudantes, eu acho que essa área de informação quântica, ela é uma área muito promissora. Então, é uma tecnologia que está aí, vai chegar. Então, vocês que dominam mecânica quântica podem pensar isso como o futuro. Pode trabalhar tanto a nível de hardware quanto de software. Né? Então, tem duas linhas aí bem definidas. Então, aliás, já tem software pronto praticamente, só falta o computador funcionar. Já funciona. E a questão se você imaginar que governos podem investir fortunas nisso daí para ter um computador desse secreto, não dá para saber se já existe mesmo computador quântico realmente funcionando. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença e os alunos compareceram, professores, palestrantes durante a semana. E eu espero que esse workshop seja só o primeiro, porque o próximo semestre, os próximos anos, a gente tem... a ideia é fazer com que isso aconteça todos início de semestre, embora esse ano não foi no início de semestre, porque a ideia surgiu mais tarde. Mas imaginamos que no próximo semestre a gente tenha também um workshop desse tipo para que os alunos e professores podem interagir. Essa é a ideia. Então já pode fazer propaganda que haverá no próximo semestre, viu? Mais um workshop curto desse aí. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom dia e uma ótima semana e bastante motivação para fazer física. As condições são inadequadas, mas a gente tem que se adaptar. Um abraço a todos.
Aí eu pus aqui, ele foi direto para a página, só que não apareceu profissionais. Obrigado, Edson, por organizar. Espero que continue mesmo. Mas aí apareceu lá